Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de tecnologia farmacêutica, em que nesse primeiro momento eu vou fazer a apresentação do nosso plano de ensino e aprendizagem. Nós, então, esse semestre, vamos dar início a uma sequência aí do estudo da tecnologia farmacêutica que vai ser dividida em três partes. Esse semestre a gente fica, né, e trabalharemos juntos a disciplina de Tecnologia Farmacêutica 1, mas em semestres posteriores vocês ainda terão Tecnologia Farmacêutica 2 e Tecnologia Farmacêutica 3. Cada uma delas estudadas em um semestre, em um período diferente. Nós, então, nesse segundo semestre de 2021, vamos dar aí o pontapé inicial, introduzir vocês no estudo dessa área de extrema importância e relevância para o farmacêutico, uma vez que farmacêutico é o profissional do medicamento, a tecnologia farmacêutica, também chamada em alguns cursos com o nome de farmacotécnica, é a área responsável pela produção e pela elaboração dos medicamentos. Então, a tecnologia farmacêutica ou farmacotécnica, ela tem o objetivo de transformar as matérias-primas em medicamentos, passando por operações farmacêuticas. O medicamento, ele não é apenas o princípio ativo. Mais recentemente, né, de acordo com a Resolução 301 de 2019, o termo mais correto seria insumo farmacêutico ativo. O medicamento é uma formulação, ele não tem só insumo farmacêutico ativo. Ele precisa, para dar corpo, peso, volume final a ele, de adjuvantes farmacotécnicos, farmacêuticos ou recipientes, veículos. Quando você submete o insumo farmacêutico ativo e os recipientes a operações farmacêuticas, você tem esse produto final, tecnicamente obtido ou elaborado, que é o medicamento. E o estado final, a aparência final de apresentação desse medicamento é a sua forma farmacêutica, e isso é que vai tramitar entre os principais objetos de estudos dentro da tecnologia farmacêutica. O modelo acadêmico da instituição sempre trabalha com a distribuição do conteúdo programático em 4 unidades. Então, antes de adentrarmos aqui, lá no ambiente virtual de aprendizagem, ao acessar a disciplina de Tecnologia Farmacêutica 1, ela se apresenta dividida em 4 unidades. Então, eu vou falar de um modo geral qual é o tema de cada unidade e quais são os conteúdos que vão ser trabalhados nas sessões de cada unidade, porque nós temos 3 sessões dentro de cada unidade, né? Essa disciplina é uma disciplina aula modelo institucional, então ela tem material institucional, inclusive um livro didático. A primeira semana, né, a plataforma passa por alguma instabilidade, então particularmente eu ainda não consegui acessar esse livro porque está dando erro, mas eu acredito que até a aula da semana que vem ele apareça para vocês. Aparecendo, é importante que se possa fazer o acompanhamento da disciplina, apesar de que eu vou sugerir também algumas bibliografias na área, né? Agora, a gente tem que ter um compromisso semanal com essa disciplina, planejamento de estudo, que consiste em quê? Então, toda semana, fazer a leitura no livro referente à seção da unidade que foi trabalhada. Naquela seção daquela unidade, sempre terão atividades a serem realizadas que, como vocês sabem, vale uma pontuação de atividade virtual computada pelo sistema no final do semestre. Então, toda a aula você tem que fazer as atividades diagnósticas e as atividades de aprendizagem. São 3 questões objetivas, você tem 2 tentativas, registrada a tentativa em que você tem o maior número de acertos, teve dúvida, na aula da semana seguinte, só me perguntar, porque isso aqui na verdade, realmente um diagnóstico
né, uma referência para que você perceba se você está ou não tendo um entendimento adequado do conteúdo, tá? Eu também, apesar da disciplina disponibilizar, inclusive, um livro, né, essas atividades, material didático, eu sempre vou estar fazendo postagem de material. Então, hoje já está aqui o plano de ensino e aprendizagem da disciplina, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. E ao finalizar a apresentação do plano de ensino, nós vamos iniciar nosso conteúdo, com introdução à tecnologia farmacêutica e conceitos farmacotécnicos. Então, esta aula, que é essa aqui, os slides já estão aí postados para vocês, do jeitinho que eu vou apresentar. Então, sempre vou deixar postado os slides da aula previamente, para que vocês já possam acompanhar a aula, se preferirem, com os slides em mãos. E aí, a hora que a aula finaliza, eu faço o download da gravação da aula e posto aqui embaixo. Assim, ó, aula ao vivo. E coloco o nome do mesmo tema, do mesmo título da aula. Introdução à tecnologia farmacêutica, conceitos farmacotécnicos. Aí teve alguma parte que não ficou entendida ou que você gostaria de rever, reassistir, teve imprevisto, sua internet ou não pôde assistir no dia, sempre vai estar aqui o slide utilizado na aula e logo abaixo a aula ao vivo, a gravação. Ainda não foi postado aqui, porque eu só consigo fazer o download do vídeo, né? E a hora que eu finalizar a gravação. Na sessão 3 de cada unidade, que é a última, né? Porque cada unidade tem 3 sessões, além dessas atividades de diagnóstica e de aprendizagem, que sempre vão estar presentes, olha lá, atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem, vem mais 5 questões de marca-X como avaliação da unidade, com questões envolvendo as 3 sessões daquela unidade em questão. Bom, como eu falei para vocês, o conteúdo programático, pelo modelo acadêmico da instituição, é dividido em 4 unidades. Então, nós temos, na primeira unidade, introdução ao estudo da tecnologia farmacêutica, com alguns conceitos farmacotécnicos, a relevância e importância da tecnologia para a área farmacêutica. Nós vamos trabalhar tanto com a produção de medicamentos em pequena escala, a nível de bancada, os equipamentos utilizados no contexto da farmácia de manipulação, como a produção de medicamentos em escala industrial, em grande escala, no contexto da indústria farmacêutica. Tá? É importante que a gente saiba esses conceitos, baseados nas legislações dos órgãos sanitários competentes. E, como eu disse para vocês, o medicamento é uma formulação que tem insumo farmacêutico ativo associado a adjuvantes farmacêuticos, a aparência ou estado final que esse insumo farmacêutico ativo e excipientes apresentam após serem submetidos a operações farmacêuticas é a forma farmacêutica do medicamento. Então, a gente trabalha muito na tecnologia farmacotécnica com as formas farmacêuticas, que são distribuídas em 3 grandes grupos: sólidas, semissólidas e líquidas. Quais são as características de cada uma delas, as particularidades, vantagens e desvantagens, a necessidade do uso dela para determinado insumo farmacêutico ativo, né? E a gente vai fazer essa caracterização e estudar cada uma delas. Então, sólidas, comprimido, drágeas, cápsulas, pós, supositórios, óvulos, né? Semissólidas ou plásticas, pomadas, géis, os cremes, né? Líquidas, soluções, suspensões, emulsões. Dentro de solução, a gente vai ter diversas subdivisões, como tinturas, elixires, xaropes, sprays, tá? E a gente vai comentar a respeito de tudo isso. Nessa parte introdutória também, a gente fala um pouquinho a respeito de vias de administração de medicamentos. Na unidade 2, a gente fala a respeito da estabilidade de produtos farmacêuticos, qual a importância do uso de adjuvantes farmacêuticos no que diz respeito a evitar processos de oxidação em virtude do efeito destrutivo do oxigênio e da umidade atmosféricos,
a importância de se proteger alguns insumos farmacêuticos ativos no que diz respeito à degradação pela luz, no caso dos fotossensíveis, no caso dos termoláveis, e quais são os fatores relacionados à estabilização de medicamentos e quais os estudos relacionados a essa estabilidade e que possa vir a proporcionar uma conservação adequada por um período de tempo viável, que é o seu prazo de validade, né? A gente encerra a unidade 2 falando a respeito dos coadjuvantes técnicos, que são os insumos, né, farmacêuticos, os adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos, que não são dotados de atividade terapêutica, não é o princípio ativo. Entretanto, todo medicamento apresenta, para dar corpo, peso, volume final para o medicamento, proporcionando uma via de administração. Na tecnologia farmacêutica, a gente não trabalha de forma mais aprofundada a respeito de categorias farmacológicas ou terapêuticas dos insumos farmacêuticos ativos. Isso aí é mais objeto de estudo da farmacologia. Claro que é importante a gente, pelo menos, saber a categoria terapêutica, mas a tecnologia, a farmacotécnica, elas vão focar na funcionalidade desses recipientes. Então, quando você ver lá, na composição, né, de um determinado medicamento, o nome do princípio ativo e depois os recipientes, quando aqueles recipientes estão ali listados, a gente precisa compreender a funcionalidade, ou pelo menos os grupos principais e exemplos de insumos que pertencem a cada um deles. Então, o que diz respeito a corante, aromatizante, flavorizante, edulcorante, diluente, lubrificante, desintegrante, espessante, emulsificante, a gente tem que saber, né? Então, quando vem lá celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, talco farmacêutico, amido, goma laca, polivinilpirrolidona, nada disso é insumo farmacêutico ativo, é tudo recipiente. E a gente tem que saber a função deles, porque eles estão ali com algum objetivo, com alguma finalidade naquele medicamento, não é à toa, tá? Finalizamos a unidade 2 com os materiais de embalagem e acondicionamento de medicamentos, onde os principais são vidros, né, os diferentes tipos de vidro que a gente tem, tipo 1, tipo 2, tipo 3, não parenteral, plásticos, né, de polietileno, polipropileno, politereftalato de etileno, que são as embalagens do tipo PET. Tem-se ainda alumínio, principalmente estanho, ou metais, principalmente estanho e alumínio, e borracha também, mais presente em frasco ampola de injetáveis, mas entra na categoria também de materiais de embalagem. Aí a gente finaliza o conteúdo da primeira avaliação oficial. Então, agosto e setembro a gente fica com isso aqui. Outubro, a gente entra nas operações e misturas farmacêuticas, né? Então, os processos de separação, divisão de partículas, do tipo moagem, trituração, dissolução, destilação, centrifugação, as operações farmacêuticas. E os cálculos farmacotécnicos. Então, a gente trabalha muito nessa segunda parte da disciplina com a análise de prescrições, em que você vai ter uma determinada concentração de insumo farmacêutico ativo e, a partir disso, a quantidade que você vai pesar, ou você vai dissolver ou diluir para o preparo de determinada formulação, tá? Quando ele estiver diluído, o uso dos fatores de correção, tá? E a última parte, a gente foca em duas formas farmacêuticas sólidas. Então, assim, nessa parte introdutória, a gente vai apresentar, de um modo geral, todas as formas farmacêuticas, sejam elas sólidas, semissólidas ou líquidas. Mas a gente vai aprofundar na tecnologia farmacêutica 1, na última parte do conteúdo, em pós e cápsulas. Por exemplo, comprimidos é uma forma farmacêutica sólida e é o carro-chefe da indústria farmacêutica nacional, mas não é objeto de estudo da tecnologia farmacêutica 1. Ele é estudado na tecnologia farmacêutica 2, tá? Então, o objetivo principal da disciplina de tecnologia farmacêutica é você ter embasamento no que diz respeito ao preparo e elaboração de medicamentos,
com a escolha adequada de adjuvantes farmacêuticos, recipientes ou veículos, né, de matérias-primas que permitam a obtenção de um medicamento que mantenha a estabilidade física e química do princípio ativo, conservação daquela forma farmacêutica por um prazo de validade, garantindo a segurança, a eficácia e qualidade daquele produto, né? Então, você tem que ter condições de desenvolver, produzir e solucionar problemas relacionados à manipulação de medicamentos em pequena escala no contexto da farmácia magistral, bem como em escala, em grande escala no contexto da indústria farmacêutica. Então, aqui é de uma forma mais detalhada o conteúdo que vai ser trabalhado ao longo daquelas 4 unidades, ao longo de toda a disciplina que eu apresentei para vocês. Então, isso aqui hoje é a aula que nós vamos trabalhar após a apresentação do plano de ensino. Definição e objetivos da farmacotécnica e da tecnologia farmacêutica, conceitos, relevância e importância para a área da farmácia, dessa área, né? Porque uma coisa, pessoal, é se descobrir o potencial terapêutico, as propriedades farmacológicas de uma molécula por meio de atividades biológicas. Outra é você desenvolver uma forma farmacêutica apropriada para aquela molécula terapeuticamente ativa. Por quê? Porque ela precisa estar associada a adjuvantes farmacêuticos, a recipientes e a veículos, para dar corpo para aquela formulação e proporcionar a ela uma via de administração. E com adjuvantes farmacêuticos que mantenham a estabilidade, a conservação, a integridade física e química daquela molécula por um prazo de validade. Então, por isso que desde a descoberta de uma molécula com potencial terapêutico até a disponibilização dela no mercado farmacêutico na forma de um medicamento é um caminho longo, extenso e que leva vários anos. Importância e finalidade das formas farmacêuticas. Por que o medicamento tem que ter uma forma farmacêutica sólida, semissólida ou líquida? Qual que é a importância disso? Quais são as características em geral que determinam que o medicamento seja de um ou outro tipo de forma farmacêutica? As funcionalidades de cada classe de recipientes que a gente tem. Como eu disse, quando vem descrito lá, né, na bula de um medicamento, recipientes ou veículos, né? Então, polivinilpirrolidona, celulose microcristalina, polietileno glicol, monoestearato de glicerila, citrato de potássio, amarelo de tartrazina. Qual é a funcionalidade dessas substâncias naquele medicamento? Eles não estão ali com propriedade terapêutica, porque eles não são insumos farmacêuticos ativos. E é isso que a tecnologia estuda, a funcionalidade desses compostos e os estudos de pré-formulação que permitam não haver incompatibilidades entre o princípio ativo e esses recipientes, e ainda assim eles ali mantenham a integridade física e química da molécula terapeuticamente ativa. Materiais de embalagem e acondicionamento, né? A gente trabalha principalmente com materiais do tipo vidro, plástico, metais e em menor proporção, mas a borracha também. A aula da semana que vem é essa em que a gente apresenta de um modo geral todas, né, as formas farmacêuticas que a gente possui, sejam elas distribuídas em sólidas, semissólidas ou líquidas, mas ao longo das 3 disciplinas de tecnologia farmacêutica é que vocês vão se aprofundar em cada uma delas. Na 1, a gente não estuda tantas porque a gente fica muito voltado para a funcionalidade dos recipientes. Então, isso demanda um tempo da disciplina. Então, a gente basicamente vai focar muito na 1 em pós, em cápsulas, supositório, óvulo e vela eu também vou embasar de maneira considerável com vocês. As pastilhas, que são os trociscos, pomadas, pastas e ungüentos também. Então, tecnologia farmacêutica 1, a gente fica mais voltado para essas formas farmacêuticas aqui, tá certo?
A IA2, tecnologia farmacêutica 2, V, grânulo, comprimidos, comprimidos revestidos hidrágeas. Toda essa parte aqui de líquidas é o foco principal da tecnologia farmacêutica 2. Soluções, xaropes, enemas, elixires, tinturas, sprays. Isso aqui, basicamente, é na 2, tá? E a tecnologia farmacêutica 3, ela é mais voltada para a tecnologia do desenvolvimento de cosméticos. Então, ela foca principalmente em cremes, loções e géis. Então, isso aqui é a tecnologia farmacêutica 3. E ela também discute bem emoções, apesar de trabalhar um pouco na tecnologia 2, tá? Então, aqui o que está em vermelho é o que a gente trabalha na tecnologia 1. Em roxo é a tecnologia farmacêutica 2. Em azul, a tecnologia farmacêutica 3. Por isso que é um conteúdo bastante considerável, denso, e que é distribuído ao longo do curso de vocês em 3 disciplinas. A gente também tem que discutir a respeito da legislação baseada, né, nas determinações dos órgãos sanitários competentes no que diz respeito às boas práticas de fabricação de medicamentos no contexto da indústria farmacêutica. E aí a gente discute principalmente a RDC 301 de 2019 e também as boas práticas de manipulação no contexto da farmácia, né, em uma escala menor, em que a gente trabalha principalmente com a RDC 67 de 2007. Análise crítica de prescrições, manipulação e racionalidade das prescrições. Então, eu falei que um dos objetivos da disciplina é a escolha adequada de matérias-primas e processos de produção. Então, a gente tem que saber as incompatibilidades entre um determinado insumo farmacêutico ativo e uma base galênica ou um excipiente. Isso é que é a análise racional da prescrição. Isso é a atribuição do farmacêutico, né? Então, por vezes, você pode ter lá a prescrição de alguns ativos do tipo ácido glicólico, hidroquinona, né? Na área dermatológica, e vem lá gel QSP 30 gramas. Mas você não tem um único tipo de gel. Você tem géis natrozol ou celulose, metocel, gel carbopol, cada um deles com características de serem iônicos ou não, de apresentarem estabilidade em determinada faixa de pH. E aí? A prescrição não fala que tipo de gel. O farmacêutico é que, baseado no conhecimento a respeito das compatibilidades entre o ativo e a base galênica, é que vai determinar em qual tipo de gel aquele insumo farmacêutico ativo vai ser manipulado. Mas não vem lá na prescrição gel natrozol, gel carbopol, gel metocel, gel iônico, não iônico. Não vai vir, vai vir em gel. Da mesma forma, creme. Quantas bases e tipos diferentes de creme a gente tem, né? Cápsulas, vão vir lá os ativos prescritos, né? E se você precisar de um material de carga ou enchimento para o preenchimento de todas as cápsulas daquela formulação, é você quem vai fazer o tipo de recipiente que vai estar presente ali. Os cálculos, né? A gente vai trabalhar muito na segunda parte da disciplina, não agora para a primeira VA, tá? Mas para a segunda VA, né, a partir de outubro, a gente vai trabalhar muito com as concentrações do insumo ativo numa determinada prescrição, e aí se essa concentração vai vir em porcentagem, né, ou grama por ml, e aí se está em porcentagem é para produzir 100 ml ou 100 gramas, e aí eu não quero produzir 100 ml ou 100 gramas, eu quero produzir mais ou menos, qual que é o tipo de cálculo que eu vou fazer. A gente trabalha muito aqui com regra de 3 simples, né, e coerência, mas é bem tranquilo. Isso não vai envolver uma matemática pesada, cálculos que requeram um conhecimento maior em matemática, não. É mais o entendimento mesmo do que a prescrição está pedindo.
Nós vamos trabalhar ao longo do nosso semestre com as aulas remotas, teóricas, mas teremos aulas práticas em laboratório, e eu já vou passar o cronograma para vocês, né? Sempre que possível, eu vou fazer postagem de alguns artigos científicos na área. A gente vai trabalhar muito com resolução de exercícios, estudo dirigido. Eu vou propor soluções problemas para que elas possam ser resolvidas, né? E no que diz respeito a essas atividades práticas, a coordenação já determinou que ao longo desse semestre a gente vai ter 4 encontros referentes a atividades práticas, né? Esse aqui é do matutino, esse aqui é o de vocês, o noturno. Então, as nossas aulas práticas serão lá no Laboratório de Indústria Farmacêutica. Não sei se vocês já conhecem, mas é lá no bloco F mesmo, no terceiro andar. E nós vamos ter 2 aulas referentes à primeira avaliação oficial e depois 2 aulas para segunda avaliação. Então, a gente vai ter o dia 3 de setembro e o dia 24 de setembro, antes da primeira VA, e o dia 29 de outubro e o dia 19 de novembro, antes da segunda avaliação oficial. Tá? Eu acredito, principalmente em virtude desse cenário aí que nós estamos vivenciando, da pandemia, que vocês vão ser divididos em 2 grupos. Só que quem faz essa divisão é a coordenação, tá? Eu não sei se o número de alunos do quinto e sexto período é muito discrepante, porque se for um período for muito menor do que o outro, provavelmente a divisão vai ser por letra do nome. Então, por exemplo, letra A até a letra K, o grupo A, e da L em diante o grupo B. Mas isso quem passa é a coordenação, e eu reforço com vocês uma aula antes da aula prática, né? Antes do dia 3 de setembro, tá? Agora, mesmo tendo 2 períodos, né? Cursando essa disciplina, se o número de alunos for suficiente, o que o laboratório de indústria farmacêutica comporta e o que é permitido mediante os protocolos de biossegurança, aí a gente faz um grupo único. Se for um grupo único, a aula vai ser das 19 às 21h30. Se dividir em 2 grupos, o A das 19 às 8h15 e o B das 8h15 às 9h30. Vocês vão precisar de um roteiro de aula prática que eu vou postar, mas uma semana antes eu aviso. Na verdade, eu aviso semana que vem, né? Porque nós teríamos aula semana que vem, isso. Então, nós temos a aula da semana que vem, dia 27, aí dia 3 já é a aula prática, que é esse primeiro dia aqui. Então, semana que vem, eu alinho com vocês direitinho como que vai ser a dinâmica e a logística para a realização dessa aula. Nós não tivemos ainda uma confirmação das listas de disciplinas nível 1 e nível 2. Curiosamente, a tecnologia farmacêutica 1, eu pensei que ela fosse ser nível 1, né? E a tecnologia 2 e 3 nível 2, mas não. Me parece que já ficou determinado que desde a 1 seria nível 2, porque vocês têm umas disciplinas introdutórias do tipo análise instrumental, que aí essas é que seriam 1. Mas a tecnologia farmacêutica desde a 1 seria nível 2. Eu vou apresentar como se fosse nível 2, confirmo para vocês semana que vem, porque a lista ainda não foi nos passado. Se for nível 1, ótimo, né? Lucro, porque de nível 1 é mais fácil conseguir a pontuação. Mas de antemão, vamos deixar ela como sendo nível 2, porque aí, se ela passar para nível 1, é mais fácil. O difícil é vocês condicionarem que ela é nível 1 e aí ela ser 2, e aí fica mais complicado, né? O professor, ele lança 4 notas, né, pessoal? Então, eu sou responsável por lançar 4 notas. A nota da primeira avaliação, ali na primeira semana de outubro, e a nota da segunda avaliação oficial, ali no finalzinho de novembro e início de dezembro, né? A primeira avaliação tem 10 questões, 10 questões objetivas e 4 discursivas, valendo 1.000 pontos. E a segunda avaliação tem 16 questões objetivas e 4 discursivas. Esse semestre, as avaliações permanecem na mesma dinâmica e logística dos semestres anteriores. Vai ser disponibilizado um link que fica aberto 24 horas e esse link te direciona para um formulário do Google com as questões, né? E depois o professor faz o lançamento dessa nota e a vista de prova. Além das notas de avaliação, o professor também lança as notas de trabalho do primeiro bimestre, então agosto e setembro. Tudo que for feito de trabalho tem que somar no máximo 1.000 pontos. Então, posso dar 2 trabalhos de 500, 4 trabalhos de 250, né?
E na segunda VA, outubro e novembro, os trabalhos têm que somar 1.500 pontos. Então, por exemplo, 3 trabalhos de 500, né? E essas notas aqui são as que eu lanço. O resto aqui é o sistema. Então, por exemplo, atividade virtual. Eu não lanço essa nota. O que é essa atividade virtual? É a pontuação que o sistema lança de acordo com a sua resolução das atividades diagnósticas de aprendizagem ao longo do semestre, ao longo das 4 unidades. Então, tem que ficar atento, olha lá, disponível a partir do dia 16 de agosto, né? Porque elas têm uma data de fechamento também, tá? E se você deixar passar o prazo, aí coordenação, professor, não consegue reabrir o sistema para você fazer. Então, é essa nota. Essa atividade virtual aí é dessas atividades diagnósticas de aprendizagem. As atividades transversais, que não são válidas apenas para a minha disciplina, né? Isso aqui, o que você fizer para as disciplinas que você está matriculado no período, essa pontuação ela é computada pelo sistema, né? Vocês têm os estudos dirigidos, que são as disciplinas 100% interativas, né? Não sei se algum período já tem o desafio nota máxima, que ele vale também uma nota de atividade transversal, né? Isso aí na mesma logística dos semestres anteriores também. Lembrando, fazendo um somatório de avaliação oficial, atividades de sala de aula, atividades virtuais e atividade transversal, você tem que ter um mínimo de um somatório total de 6.000 pontos para ser aprovado sem necessidade de exame final e não apenas ter esses 6.000 pontos ou até ter mais, mas não adianta se você não tiver no mínimo 2.500 pontos do somatório dessa primeira e da segunda avaliação. Então, se der 2.450 aqui, você está de exame final. Independente se aqui você está com 8, 10 mil pontos, né? Esse exame final anula a nota de primeira e segunda VA. A primeira VA, ela vale 4 vezes mais o valor da primeira, porque a segunda avaliação oficial é cobrado unidades 1, 2, 3, 4. E para a primeira avaliação oficial só dá tempo de cobrar unidade 1 e 2, tá? Mas ficou de exame final zero, né? Isso aqui tudo é zerado. Aí 1.000 mais 4.000 dá 5.000, é o valor do exame final. E aí você tem que tirar no mínimo 2.500 pontos quando a disciplina é nível 2 para você ficar aprovado. Se ela for nível 1, 1.500, né? Mas, como eu disse, vamos levar em consideração que ela seja nível 2, para que vocês não fiquem decepcionados se eu falar que ela é nível 1 e depois ela passa para 2. Então, eu já joguei ela como 2. Semana que vem eu tenho a confirmação. E aí, na aula de sexta-feira, eu falo com vocês. Bom, apesar de ainda não estar disponível, pelo menos para mim, como eu falei para vocês, vamos até ver aqui. Talvez ao vivo eu passe vergonha, né? Mas eu tenho acessado aqui esse livro digital e ele tem dado erro. Aí, ó, realmente ele ainda não está disponível. Mas, como eu disse, primeira semana, a plataforma fica muito instável, ele vai aparecer para vocês. E para mim também, tá? Mas, né, enquanto isso, independente, né, para quem trabalha na área, né, farmácia de manipulação, indústria farmacêutica, quer dizer, muitos, né, atuam na área. Quem quer seguir a área acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado na área de ciências farmacêuticas, essa disciplina é importantíssima. Por isso você tem 3 delas no seu curso, né? Então, sim, se não tivesse um livro disponibilizado pela instituição para o acompanhamento da disciplina, esse aqui seria o livro texto. Formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos, né? Esses livros estão disponíveis na biblioteca digital. A última edição é a de 2013, do Ansel e Popovic. Aqui tem todas as formas farmacêuticas. Funcionalidade dos recipientes. Tem um capítulo, se não me engano é o 4 ou 5 desse livro, que para quem vai fazer processo seletivo em indústria, assim,
Esse capítulo ele tem que ser lido e relido inúmeras vezes, o entendimento dele vai ajudar muito. Um outro também para a graduação é o Delineamento de Formas Farmacêuticas, do Aulton, também um livro muito interessante, só que ele é bem maior do que o Formas Farmacêuticas e Sistema de Liberação de Fármacos. Formulário médico farmacêutico é mais como uma bibliografia complementar. Ele tem, esse formulário, exemplos de inúmeras formulações de suplemento vitamínico, poliminerais, shampoos, tá? Principalmente no contexto da farmácia de manipulação. Ainda no contexto da farmácia de manipulação, tem o Guia Prático da Farmácia Magistral, distribuído em 3 volumes, um livro extremamente completo, que tem todas as formas farmacêuticas possíveis e viáveis de serem manipuladas em uma farmácia, desde cápsulas, né, cremes, loções, passando até por pirulitos, tá? Barras farmacêuticas. Esse livro tem. Extremamente completo, né? É uma bibliografia clássica e tem que estar presente lá na prateleira da farmácia de manipulação. Entretanto, esse guia ele não traz formas farmacêuticas produzidas em escala industrial, por exemplo, comprimido, porque comprimido só é produzido em grandes lotes, né? Então, esse guia não traz comprimidos, mas dentro do contexto da farmácia magistral, os equipamentos utilizados, ela é extremamente completa. Agora, maquinário a nível industrial, esse livro não traz. Por isso que o livro texto da disciplina seria esse primeiro, que esse primeiro abrange tanto o contexto da manipulação quanto da indústria farmacêutica, tá? Bibliografia clássica, né, na área, assim, utilizada em graduação, em pós-graduações, em mestrado, em doutorado, para quem atua na indústria farmacêutica, tecnologia farmacêutica do Prista, né? Claro que em cada um desses níveis você vai aprofundar mais ou menos, mas são 3 volumes, um livro excelente, envolve aí características de todas as formas farmacêuticas, funcionalidades dos recipientes, a estabilidade de medicamentos, materiais de embalagem, cálculos farmacotécnicos, né? Tá tudo, né, aí. A gente cita formas farmacêuticas e sistema de liberação de fármacos como livro-texto para disciplina, porque ele é mais objetivo, é uma linguagem mais simples, ela é mais direto ao ponto, é um livro que não é tão denso. Com 3 disciplinas você consegue esgotar ele. Agora, se tivesse uma tecnologia farmacêutica, não, mas como o curso de vocês tem 3, aí sim. Agora, a tecnologia farmacêutica do Prista, não. É muita coisa. Isso aí, nem 3 disciplinas seria o suficiente para você esgotar, né, esse livro. Outra bibliografia, mais sugerida como complementar, porque tem na biblioteca digital a prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Esse aí também é só a nível de bancada, de pequena escala, né, no contexto da farmácia de manipulação. Não posso deixar de citar o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, a segunda edição, a última é de 2012. No Google, basta você digitar que você facilmente tem acesso ao PDF. Esse Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, a gente utiliza muito ele para tirar formulações para as aulas práticas, tá? O estágio de manipulação que eu supervisiono, eu tiro muitas formulações daqui. Então, esse é o PDF dele, em 225 páginas. Ali você vai ter, tá vendo? Tanto para formas farmacêuticas básicas e formas galênicas, né? Formulação, modo de preparo, embalagem, se tem algum tipo de advertência, indicação, modo de usar. Então aqui você vai ter um índice remissivo. Aqui, nesse índice remissivo por ordem alfabética, você tem, né, as diversas formulações disponíveis aí como oficinais, né? Porque estão descritas em um compêndio para poderem ser manipulados, tá? Bom, pessoal, no que diz respeito à apresentação do plano de ensino, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, algum questionamento, alguma pergunta,
até mesmo objeções, né? Fique à vontade, tá? Foi possível ter uma noção do que a gente vai trabalhar nessa disciplina, com a apresentação do plano de ensino, né? O plano de ensino é importante, ele é um combinado, né, do que vai ser trabalhado ao longo do semestre, e ele já dá para ter uma visão em geral. Tudo bem? Tudo bem, sim, professor. Eu vou finalizar a gravação para que eu possa postar lá para vocês separado a apresentação do plano de ensino e a parte introdutória do nosso conteúdo de hoje, tá? E aí, 8 horas, são 19h52, 8 horas a gente vai começar essa segunda e última parte da aula, que já é a sessão 1 da unidade 1. A gente vai trabalhar toda ela hoje, tá?